Olá, eu me chamo Rondinelli Seba Salomão, sou aluno do curso de especialização em análise de dados e inteligência artificial. Eu vou apresentar o trabalho da análise exploratória de dados e a gente vai falar um pouco sobre medidas de tendência central e dispersão. E a gente vai começar apresentando aí os conceitos. Então, nos foi pedido aí para falar um pouco sobre a média aritmética, desvio padrão, variância e o coeficiente de correlação de Pearson, né? Então, a gente vai explorar alguns conceitos, né, que são fundamentais aí para a estatística e para o início da análise de dados, né, para que a gente possa fazer uma avaliação e interpretação e pode ser aplicada em diversas áreas, principalmente aí dentro da área da computação, da qualquer área que a gente tenha dados que a gente vai querer trabalhar com elas. Quando a gente fala aí um pouco sobre as medidas de dispersão, dentre as medidas, né, de tendência central, aí a gente tem a média. Existem vários tipos de média, média aritmética, ponderada. Eu vou falar um pouco sobre a média aritmética, né? Ela é a medida mais básica, mais utilizada, né? Ela vai representar o valor médio de um conjunto de dados. Como é que a gente faz para calcular a média? A gente pega todos os dados, soma eles e divide pelo número de dados, né? Então a gente vai ter aí o número total das observações dividido pela quantidade de dados que tem. A média ela vai dar para a gente uma ideia geral, né, de onde os dados eles estão centralizados, né? Ela vai ajudar a entender esse ponto central, tá? E é muito importante que a gente leve em consideração que a média ela pode ser falseada pelos valores aberrantes, por isso é necessário que a gente utilize outras medidas de dispersão para poder avaliar. Seguindo na média, a gente tem a variância, né, que é uma medida que ela vai quantificar a dispersão dos dados em relação à média. Ela vai nos informar o quão espalhado esses valores eles vão estar ao redor da média, né? Quando a gente vai interpretar a variância, se a gente tiver uma variância muito alta, significa que a gente tem uma grande variabilidade dos dados, enquanto que se a gente tiver uma variância muito baixa, significa que os dados eles estão mais próximos da média. A gente pode calcular dois tipos de variância, a variância populacional e a variância amostral. Quando a gente tem a questão da variância em si, ela é um pouco mais complicada de ser utilizada para a gente poder analisar e interpretar. Por isso a gente vai utilizar o desvio padrão. No caso do desvio padrão, também tem o desvio padrão populacional e amostral, né? Ele vai ser a raiz quadrada da variância, né? E vai fornecer para a gente uma medida dos dados em relação à média na mesma unidade dos dados originais. Então, isso facilita bastante na hora que a gente vai interpretar. O desvio padrão ele vai nos ajudar a entender, em média, o quanto os valores individuais eles vão diferir da média do conjunto de dados. Um desvio padrão muito alto, elevado, indica que os dados estão amplamente distribuídos, né, em torno da média, enquanto que um desvio padrão baixo indica que os dados eles estão concentrados ali mais próximo da média. O desvio padrão ele é bem útil para avaliar a consistência dos dados e identificar os possíveis outliers, né, que são os valores aberrantes que estão ali muito distantes e, consequentemente, como foi falado lá na média, esses valores aberrantes, esses outliers, eles podem falsear, vamos dizer assim, a nossa média. O coeficiente de correlação linear de Pearson é uma medida estatística que vai nos dar a interpretação para poder avaliar a força e a direção da relação linear entre duas variáveis. É muito importante, né? Ele é um valor que ele pode variar de menos 1 até 1. Né? No caso, 1 indica uma correlação perfeita positiva e menos 1 indica uma correlação perfeita negativa. Né? Se o valor for zero, significa que não há correlação linear entre essas duas variáveis. No caso dos valores de R, ele vai permitir que a gente compreenda a relação dessas duas variáveis. Então, se a gente tiver um valor de R maior que zero, uma relação positiva. Se a gente tiver um valor de R menor que zero, a gente tem uma variação negativa. Né? Então, isso significa o quê? Se a gente tem a relação positiva, então, à medida que uma variável cresce, a outra também acompanha o crescimento, e cresce também. E se a gente tiver uma relação negativa, significa que quando uma cresce, a outra decresce. Para poder encerrar, eu vou mostrar dois exemplos, né, de como que a gente pode aplicar aí as medidas de dispersão central, né, e correlação. Então, como é que a gente aplica a média,
a variância, o desvio padrão e o coeficiente linear de Pearson com dois exemplos. Um a gente vai mostrar a relação de notas de um aluno e o outro a gente vai fazer a relação, tá, de valores de imóveis. Então vamos lá, ver como é que a gente faz para calcular isso, né? Primeiro caso, a gente cria um caso hipotético, uma empresa desenvolveu um modelo de machine learning para prever o valor dos imóveis, com base nas características como metragem quadrada, número de quartos e localização, né? Então, o que nós, como cientistas de dados, vamos fazer? A gente vai avaliar o desempenho do modelo usando um conjunto de testes que contém valores reais de imóveis e a previsão delas feita aí no modelo, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 5 imóveis, né? O valor real de cada imóvel é 500 mil, 600 mil, 550 mil. Tem um valor previsto para a venda dele, então 510, 590, 560, 630. E a gente calcula aí, a gente pode calcular aí o erro, a média, né, desse erro que a gente vai calcular, então, que o modelo está prevendo, então a gente faz o somatório de todos os erros, menos 10, 10, menos 10, menos 10, 10. Então a gente vai ter aí no final, somando, né, fazendo o somatório, menos 10 dividido por 5, já que a gente tem 5 imóveis. Então significa que a gente tem uma média aí de erro de menos 2. Tá? Calculando a variância, né, a gente vai ter aí as relações do valor menos o valor aí da nossa média, tá? Então a gente vai pegar o primeiro erro e diminuir da primeira da média, o segundo erro, a média, e depois a gente vai elevar esses valores ao quadrado conforme a gente está mostrando. Lembrando que, como eu falei na apresentação inicial, a variância ela não é muito boa para nos ajudar a interpretar, por isso a gente precisa calcular o desvio padrão. Então, aqui a gente tem o desvio padrão calculado, né? Então, pega aí a variância e coloca ao quadrado, então a gente vai ter aí um desvio padrão de 10.954, tá? Indicando aí a expressão dos erros na previsão em torno da média, tá? Quando a gente quer fazer uma correlação entre duas variáveis, aí a gente utiliza o coeficiente de Pearson, né? Então a gente vai fazer aqui uma relação entre o metro quadrado, né, e o valor, tá, do imóvel, para a gente poder verificar se tem uma relação forte, se tem uma relação fraca, ou se não tem relação. Então aqui a gente viu que a metragem dos imóveis é 100, 180, 120, o valor real dele aplicado, 500, 600, as diferenças, né, entre a primeira e a segunda variável, tá? Então a gente vai ter menos 40, 40, menos 20, 20, 0, e a mesma coisa para a segunda variável, né, que aí no caso a gente tem dos valores, tá? Então no final, quando a gente multiplica essas diferenças entre as duas variáveis, a gente vai poder calcular, tá, o coeficiente de Pearson. Então aqui calculando o coeficiente, a gente viu que a gente tem aí aproximadamente 0,885. Então, ele mostra que tem uma correlação forte positiva. O que significa isso? À medida que o metro quadrado aumenta, o valor do imóvel também aumenta. Para a gente poder finalizar, vamos analisar aí as notas de 5 alunos de matemática, né, para calcular o coeficiente de variação, as médias. Então, a gente tem aí um aluno que tem aí médias em notas em matemática. Primeiro aluno 80, em física 85 e assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai poder calcular aí a média do primeiro, tá? Dos 5 primeiros aí da primeira da matemática e a média dos 5 últimos aí que é da física. Então a gente vai ter 80 e 85. Tá? Calculando o valor de R, a gente viu que a gente teve uma correlação de 1, então a gente chama isso de correlação positiva perfeita. Né? Esse conjunto de dados aí, quanto maiores as notas em matemática, consequentemente maiores serão também as notas em física. Tá? Então, fechando aí o nosso trabalho, a média nos dá uma visão global dos dados, a variância e o desvio padrão nos mostram a dispersão e o coeficiente de correlação nos indica aí a relação entre duas variáveis. Tá? Então, eles são importantes aí para essa análise inicial da estatística. Obrigado pela audiência, pela participação.